Pois é, pois é. Você não conhece o outro. Você não conhece. E se você for um pouco mais honesto consigo mesmo, você vai perceber e você vai concordar que você não conhece nem a si mesmo. Interessante isso, né? Muito interessante. Parte dessa questão se deve a uma característica humana, do cérebro humano. O nosso cérebro é fantástico, é uma máquina fantástica de interação com o corpo físico, de interação com coisas extrafísicas, né? Energias sutis de outras dimensões e coisa e tal. Ele faz ali um meio de campo, mas ele é limitado. Ele é limitado, ele tem as suas dificuldades. E ao longo da nossa evolução como raça humana, o cérebro fez escolhas, tomou decisões que eram as mais apropriadas, que eram as mais interessantes, e seguiu naquele padrão. Então, quando você aprende a fazer uma coisa, você nem pensa mais nela, você só repete. Porque daria muito trabalho e seria totalmente inútil você ponderar sobre certas coisas a cada momento. E na época mais antiga, nos tempos remotos, se você perdesse muito tempo ponderando, pensando a respeito, você morria. Simples. Então o nosso cérebro desenvolveu uma habilidade de criar um cenário, de criar uma ideia, uma imagem a respeito de algumas coisas e pronto. Está ali. E não se pensa mais naquilo. Não se pondera, não se usa mais aquilo, a não ser quando é necessário. E aí surge um grande problema. Você acaba não conhecendo o outro. Quando você olha para uma pessoa, amigo, amiga, companheiro, companheira, amante, ficante, colega, parceiro, esposo, filha, familiar, você pega alguns aspectos que estão à vista, estão mais salientes. Normalmente a gente pega aquilo que é mais conveniente, aquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente não gosta, e forma uma imagem da pessoa. E a gente diz, ela é assim, ele é assim. Ponto. E não nos damos mais ao trabalho, como a mente faz, né, com outras tantas coisas, de atualizar essa imagem, de aprofundar essa imagem. Porque isso dá trabalho, isso gasta energia, isso leva tempo, isso precisa de observação. Então a nossa mente fica com aquela imagem e pronto. Mas a nossa imagem ela é parcial, ela é sempre pedaços do outro, que nós juntamos, que nós mesclamos, que nós agregamos coisas que nós queremos. Então você torna aquela pessoa real, que você não vê, uma pessoa irreal que atende às suas maneiras de ser, à sua vontade, o seu gostar ou seu não gostar, suas crenças, suas ideias. E aquilo fica com você. E nós também fazemos isso com a gente mesmo. A gente olha para a gente mesmo muito rapidamente, muito apressado. Escolhemos algumas características que nós gostamos, tratamos de reforçá-las, de exibi-las, de apresentá-las. As características que nós não gostamos a gente esconde, a gente deixa no cantinho, a gente não olha para elas. Eu sei que eu tenho esses comportamentos, mas deixa eu ver. E aí formamos uma imagem de nós mesmos que é irreal, que não é completa. Fazemos isso porque é menos trabalhoso, é mais prático. E às vezes nós adquirimos personas, né? Nós criamos personas. O professor, o esposo, o marido, o amante, o pai, o avô, o tio. Essas coisas todas são agrupamentos de ideias que a gente veste elas. A gente assume elas.
Depois que a gente sai dali, a gente é outra coisa. A gente solta aquela casca e usa outra casca. Por isso muitas pessoas são tão diferentes, né? Em casa, no ambiente de trabalho, na rua, no trânsito, são pessoas diferentes. Na verdade, são aspectos do mesmo ser que se manifestam em situações diferentes. O termo persona é fantástico para isso, né? Engloba essa questão. Isso é natural. Isso é natural. Nós somos fragmentados assim. Mas quando a gente olha apenas um desses fragmentos e não quer ter tempo, não quer ter atenção, não quer ter dedicação para observar outros, a gente forma uma ideia irreal das coisas. E como também a gente não conhece a história da pessoa, o trajeto dela, as escolhas que ela tomou, a gente olha as coisas muito pontualmente. Naquele momento, você olha aquele momento. E isso nos induz a um erro maior ainda. Porque a gente não tem ideia de tudo no passado. E a aparência física pode ser manipulada, né? Você vai num banho de loja, você vai no salão de beleza e você fica nos trinques. Você fica impressionante. Mas você não é sempre assim, nem foi sempre assim. Como será que você foi? Você não sabe. Você vê aquele momento. Aquela pessoa apresentável, bonita, elegante, atraente, magnética e tudo mais. Então, essa questão mais pontual nos leva a um erro. A questão do gostar também é crucial. Se eu gosto de alguma coisa assim, eu tendo a valorizar ela, eu tendo a querer mais daquilo, a olhar aquilo e me sentir bem. Se eu não gosto, eu não quero olhar, não quero ver, eu não quero pensar, não, eu odeio aquilo. Eu quero, inclusive, às vezes, eliminar aquilo, porque eu não quero ver, porque eu não gosto. Mas esse gostar também é superficial. Porque as pessoas não se perguntam por que eu não gosto daquilo. Por quê? Não, porque aí o não gostar está associado a coisas internas minhas, ideias, pensamentos, sentimentos, que eu não quero mexer, que eu não gosto, não me agrada. Então eu não quero nem ver para não me lembrar do que eu sou, do que eu tenho escondido. E aí a cena dessa irrealidade se torna cada vez mais intensa, né? A gente não sabe nada do outro, a gente não conhece o outro e muitas vezes a gente não conhece a si mesmo. Não conhecemos o que nós temos dentro de nós. Nós nos apegamos a pontos, a aspectos e aquilo ali basta. Aquilo ali resolve, atende o momento e pronto. Nossa mente muito prática, muito rápida. Pessoas públicas, em geral, usam muito bem isso, né? Essa imagem. Vende-se a imagem, direitos de imagem. Então, a pessoa feliz, a pessoa contente, a pessoa com amigos, a pessoa se divertindo. Essa imagem que é importante. A realidade não, né? E aí a gente vê pessoas, nações inteiras doentes por baixo. Porque na casca estão perfeitas, são fantásticas, felizes. Mas por baixo a coisa não funciona assim. Mas ninguém quer olhar isso, né? Não. A gente prefere ficar nessa superfície, né? Mais confiável, mais tranquila. Só que isso nos traz um sério problema para autoconhecimento. Isso nos traz um sério problema para despertar. Porque cada vez mais que você usa esse modelo, mais você se afasta da realidade. Mais você se afasta de si mesmo e mais preguiçoso você se torna. A sua mente se torna extremamente preguiçosa. Ela está satisfeita. Às vezes não dá certo aqui, não dá certo ali, mas no geral dá para levar, então a gente vai tocando a vida. E aí nós não nos aprofundamos em nada, nós vivemos nessa superfície, tranquilos e serenos. Enquanto isso,
planeta vai para o brejo, vai por água abaixo. Enquanto isso, a gente está destruindo o planeta, a gente está se destruindo como pessoas, como seres. E, né, na aparência, tá bom, eu tenho o carro do ano, eu tenho o último iPhone, eu tenho amigos e tudo mais. Né? Quando se sucede uma situação mais estressante, mais complicada, aí a gente às vezes é confrontado com essa realidade, com essas aparências. Em geral, a maioria dos casos não funciona para nada, né? Poucos são os que usam isso como combustível para a mudança, para o despertar. Reconhecer que a gente não sabe muita coisa do outro, ou da realidade, ou de nós mesmos, é importante. É um primeiro passo. É um primeiro passo. Esse reconhecimento é dolorido, porque, poxa Deus, eu sou um bom observador, eu sou uma pessoa que conhece realmente as pessoas. Eu sei com quem eu estou lidando. Não sabe. Não sabe. Muito raras pessoas assim. Muito raras. Porque vai contra a nossa natureza. A nossa mente não é estruturada para isso. Nossa mente é estruturada para ser rápida, para ser prática, para pegar os atalhos, para pegar os saltos quânticos. E quando ela erra, ela descarta. Errei uma avaliação de uma pessoa, de uma situação, de uma realidade, de uma ideia. Descarta e vai adiante. A gente não para pensar, para ponderar. A gente se recrimina, que é diferente de ponderar a respeito, de crescer a respeito. A gente se condena, o que é diferente de crescer. Se recriminar e se julgar e se condenar, né, nós somos juiz, réu e acusado ao mesmo tempo, totalmente parciais, totalmente focados em algum aspecto, gera sofrimento, gera uma tortura mental, gera um inferno mental, gera um desgaste de energia imenso, é uma diversão fantástica que as pessoas gostam, mas não traz nada de útil. Perde-se tempo, perde-se muito tempo às vezes, vidas inteiras, recriminando-se pelo que fez, pelo que não fez, pelo que deixou de fazer, se condenando por isso, por aquilo. E esse mundo de ideias, ele tende a crescer totalmente irreal, totalmente desconectado da realidade, né? E a gente vai seguindo. Quantas vezes aconteceu em casa, ou na empresa, ou na escola, de você imaginar que alguém falou mal de você, que alguém falou alguma coisa de você, ou que alguém olhou para você atravessado. E a gente passa semanas, meses matutando aquilo. E muitas vezes essa pessoa nem pensou na gente, nem falou da gente, nem olhou, nem sabia que nós existíamos. E nós passamos semanas, meses, às vezes até anos, brigando com essa ideia, chorando, nos recriminando, nos cobrando por isso. Jogando bom e popular jogo do EC, né? Se ele falar isso, eu vou fazer aquilo. Se ele disse isso, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa. E se ele disse, se ela falou, e se ele agiu, e se. E a gente fica aqui dentro. Uma das grandes possibilidades que nós temos no mundo físico, no corpo físico, nessa existência, nessa encarnação, é organizar essa nossa mente, para que ela não se perca nessas coisas, para que ela não se perca nessas irrealidades. O cérebro, com a sua maneira natural de trabalhar, é um desafio grande, mas essa nossa mente, que não é o cérebro, ela traz, né, uma série de coisas, heranças genéticas, energéticas, e isso tudo vai compondo uma dificuldade, mas uma dificuldade que em algum momento começa a surgir como oportunidade. Porque quando você está no astrafísico, você pensa, você plasma, você constrói coisas mentais ao seu redor, você vivencia coisas ao seu redor. Em geral, a gente vivencia infernos.
Um dos piores infernos é você ficar repetindo no mundo astral as coisas que você fez, recriando e jogando EC. Você passa a eternidade assim, se desgastando. E aí quando você vem para o físico, apesar dessa dificuldade inerente do nosso cérebro, da nossa mente, você pensa, mas a coisa não acontece. Você imagina que aquela pessoa falou, mas você não está ouvindo ela não está nem ali. Então, a gente tem uma oportunidade, por uma certa desaceleração desse pensamento, de aprender um pouquinho mais, de se aprofundar um pouquinho mais. E é isso que a gente precisa fazer. Primeiro, admitir a nossa incapacidade. E segundo, começar a buscar ferramentas para melhorar a nossa atenção, para melhorar o nosso foco, a nossa concentração, para ampliar o entendimento, buscar conhecimentos que embasem maneiras de ver a realidade, que tragam uma base para a gente parar de jogar o EC e ter uma coisa mais substancial, uma coisa mais verdadeira. A gente conversar com o outro e ouvir o outro. Ouvir o outro. E conseguir estabelecer um diálogo franco para questionar, quando possível. Você disse isso mesmo a meu respeito? Você pensou isso mesmo a meu respeito? Você me olhou daquela maneira? E aí a gente vai ter uma resposta. Que pode ser verdadeira ou não, né? Às vezes a gente percebe que o outro está mentindo, que o outro não consegue lidar com aquilo. Mas às vezes a gente tem uma resposta. E aquilo nos torna um pouco mais inteiros. E nós podemos buscar. A meditação, por exemplo, né, as técnicas meditativas são uma ótima forma de ter mais atenção, ter mais foco, estar mais presente. Perceber esses enganos, estudar um pouco mais sobre como o ser humano se formou, né, como o ser humano pensava, como o ser humano agia. E aí tem um livro interessante, deixa eu pegar. Fantástico, esse livro é fantástico. É um livro para ser estudado. Não adianta você ler e botar na estante lá muito bonito, né? É um livro para você estudar. Eu já li ele centenas de vezes e fui e voltei, reelaborei pensamentos, tive insights, tive intuições. Fantástico. Mostra um pouco da evolução humana no planeta. E aí você entende mais de você. Meditar é muito bom. Mas até você meditar e atingir um estado de Buda, demora. Você tem que buscar subsídios que facilitem, né, a jornada, que facilitem o seu avanço. O fato de você não conhecer o outro traz uma série de problemas, que a gente vai abordar em outros vídeos.